Graça e paz. Amém. Hoje quase nós tivemos dois irmãos aqui trazendo a palavra. O irmão Rodrigo me ligou agora há pouco, falou que estou indo para levar a palavra. Eu falei, eu também. Aí o irmão semana que vem vai estar junto com os irmãos aí, acredito que até falando sobre missões. Ele falou, eu ia trazer uma palavra para a feira missionária, mas se Deus quiser, na quarta-feira que vem nós vamos receber essa palavra. Hoje nós vamos falar aqui sobre um personagem, sobre um acontecimento bastante conhecido. O texto que nós vamos ler daqui a pouco é o texto que eu abri a escola bíblica no domingo, sobre a pesca milagrosa. Mas eu gostaria de falar um pouco com os irmãos nessa noite, primeiramente sobre alguns encontros, Encontros que nós vemos na Bíblia. Alguns encontros são marcantes, de pessoas com Jesus. Dois deles, na verdade, nós já tivemos a oportunidade de ministrar aqui na quarta-feira, que é tanto o encontro de Nicodemos, que tem um dos diálogos mais interessantes da Bíblia com Jesus, aonde ali Jesus, conversando com aquele homem, o revela de uma maneira que deixa aquele homem ali pensativo pro resto da sua vida, Mudou a vida de Nicodemos. Nós vimos que Nicodemos entrou num dilema e que mesmo distante ele ainda seguia Jesus, Não de forma ali explícita, mas nós vimos naquela oportunidade, em alguns episódios, em que Nicodemos estava às vezes um pouco afastado, mas sempre acompanhando os passos de Jesus. Outro encontro marcante que nós também já tivemos a oportunidade de ver juntos aqui na quarta é o encontro de Jesus com Natanael, aonde o Senhor revela ali a Natanael que viu ele embaixo da figueira enquanto ele clamava, e então Natanael passa a ser um discípulo de Jesus. E tem outros pelo menos dois encontros bastante marcantes de Jesus. Um deles é com Paulo, aquele homem que após se encontrar com Jesus transforma totalmente sua vida e passa de perseguidor a perseguido, depois de um encontro com Jesus, mesmo ali em espírito. E a mulher samaritana, que também tem um dos diálogos mais interessantes ali de alguém com Jesus. E após esse encontro a mulher sai e vira uma evangelista, Ela sai anunciando pela cidade aquele encontro que ela teve com aquele homem, com aquele nazareno, da qual mudou a vida dela. E eu gostaria então, irmãos, que nós pensarmos um pouco sobre esses encontros, de Jesus, e como os encontros com Jesus nos dias de hoje, Como as pessoas têm se encontrado com Jesus hoje e como elas têm, o que isso tem trazido de diferença na vida delas. É um pouco sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos, mas usando um exemplo bíblico também de um irmão abençoado aí que teve um encontro com Jesus. E o seu encontro com Jesus, na verdade, o seu primeiro encontro está registrado lá em Lucas 5. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 5, falar um pouco sobre a pesca milagrosa. Antes de estar lendo, nós vamos orar mais uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar esse momento diante do Senhor. Que o nosso coração, Pai, esteja em sintonia com o Seu, nossos ouvidos e nossos corações estejam abertos à Tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar, nos fazer refletir nessa noite. Ó Senhor, a respeito dos encontros que, ó Pai, com Jesus proporcionando nas nossas vidas. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe o momento dessa palavra e que tudo que for ministrado aqui seja debaixo da Tua unção, Pai, pelo direcionamento do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, fala sobre um milagre bastante conhecido,
A gente fez uma dinâmica aqui há um tempo atrás na escola bíblica sobre quando se falava, na verdade a gente pegou um papel e a pessoa desenhava ali um milagre de Jesus, né? Que qualquer milagre que viesse à mente, o primeiro que viesse à mente, né? Em primeiro lugar é como Jesus anda sobre as águas, né? E em segundo lugar, o que mais apareceu foi quando Jesus multiplicou na pesca milagrosa, né? E aí também tem quando Jesus multiplicou os pães e os peixes também. São dos milagres que as pessoas mais se lembram quando falam de Jesus. E é interessante nós notarmos isso e eu falar disso, porque a reflexão que eu quero fazer com os irmãos essa noite é justamente sobre a questão do milagre, aqui nesse texto, e o que está por trás disso. Então diz assim, Lucas 5, 1. Aconteceu que, ao apartar a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, a praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, certo dia, Jesus estava ali pregando à beira da praia e a multidão era tamanha e já estava difícil ali Jesus se comunicar com aquele povo. Então Jesus entra num barco e se afasta um pouco para ficar um pouco mais distante das pessoas, e por incrível que pareça, isso ajudava ali na acústica, né? Existem até estudos aí que indicam que existem alguns fenômenos ali naquela região em que os ventos, em vez de irem para o mar, eles vêm do mar para a costa. Na verdade não é um mar, é um lago, né? Mas muito grande. E isso acaba ajudando na acústica na posição que Jesus estava, né? Jesus estava falando do mar para a terra. Então talvez isso foi uma estratégia de Jesus, né? Mas o fato é que Jesus usou isso para conseguir se comunicar melhor ali com aquele povo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, né? O que mais chama atenção nesse texto que nós lemos? Quando nós lemos esse texto, até o título já diz. O que mais chama atenção? O que mais chama atenção, irmão Sandro? Esse texto fala do quê? Da pesca, que foi o quê? Um milagre, né? Então, quando a gente olha textos como esse, no nosso coração logo vem, né, o vislumbre do milagre feito por Jesus, né? Para quem foi esse milagre? Para Pedro, né? Jesus estava no barco de Pedro, o diálogo ali é todo com Pedro, né? Então, esse milagre foi ali de certa forma para Pedro. Foi Pedro quem pediu o milagre? Pedro chamou Jesus, né? Existe um episódio em que Jesus vai à casa de Pedro para orar pela sogra de Pedro, né? Em alguns evangelhos, esse texto está em 3 evangelhos, em 2 acontece depois desse episódio, mas aqui em Lucas acontece antes desse episódio. Então nós não sabemos aí se aconteceu antes ou depois, né? Mas nesse momento aqui da pesca milagrosa, não foi Pedro quem procurou Jesus, né?
O texto é bem claro, Jesus entra no barco de Pedro, Pedro estava ali amarrando, ali guardando as suas redes, depois de uma noite fracassada de trabalho, né? E Jesus então entra no seu barco, e aí a história acontece. E aí, irmãos, vendo esse texto, nós poderíamos dizer assim, aquelas frases marcantes, né, que esse texto nos revela, como por exemplo, quem ouve a palavra de Deus não desiste, né? Então nós poderíamos dizer, deixe Jesus entrar no seu projeto e tudo prosperará, né? Ou então a gente poderia dizer também assim, obedeça a palavra de Deus e as bênçãos se multiplicarão. Todas essas são reflexões que um texto como esse nos traz e que não há nada de errado nisso. Realmente, quando nós vemos o texto por essa ótica, nós podemos tirar várias lições daquilo que diz sobre obedecer a palavra de Deus e a prosperidade que vem através disso, ou não precisa ser uma prosperidade financeira, pode ser uma prosperidade espiritual, né? Mas todas essas são verdades que existem aqui nesse texto que nós poderíamos dizer, né? Mas eu gostaria de enfatizar um outro ponto aqui desse texto, que é o poder da transformação, né, que o encontro com Jesus proporciona. Então, em várias passagens, irmãos, que nós vimos, Jesus operava milagres, ministrava bênçãos sobre aquelas pessoas. Algumas pessoas Jesus ia de encontro, outras das pessoas vinham de encontro com Jesus. Muitas delas saíam felizes, testemunhando, né? E aí a gente não sabe mais que rumo tomou essa vida. Alguns não voltavam, né, nem para agradecer, né, por causa dos leprosos. Mas o fato é que a Bíblia é repleta de grandes milagres de Jesus, dessa interação de Jesus com essas pessoas que recebiam esses milagres. Mas eu gostaria de ler novamente o versículo 11 com os irmãos desse texto que nós acabamos de ler. Que para nós hoje aqui é o versículo, vamos dizer assim, de maior destaque para nós nessa noite de hoje. O versículo 11 do capítulo 5 de Lucas diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando o que diz aí? Tudo o seguia. Irmãos, eu não sei quanto tempo de trabalho aquele cardume ali que o Senhor colocou na rede de Pedro representava para ele. Mas o fato é que era uma quantidade além do normal, porque o texto diz que as redes se partiam com tamanha quantidade de peixes. Nós podemos então imaginar que aqui existia uma quantidade bastante flutuosa de peixe, né? Que era fruto do trabalho. Não sei quantas vezes por semana ele pescava, não sei se era todo dia. Mas o fato é que a pesca daquela noite representaria um bom tempo de tranquilidade para Pedro, seja para descansar, ou seja para fazer um estoque, vamos dizer assim, e possíveis noites ali que o mar não tivesse para peixe, como diz o ditado, né? Mas aqui a palavra de Deus diz, irmãos, que esses homens, e aqui nós estamos enfatizando Pedro, porque o diálogo gira em torno dele, eles deixaram tudo, né? Diante disso, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre a transformação que começou na vida de Pedro a partir desse momento, né? Porque esses peixes, eles eram para Pedro, mas Pedro abriu mão disso tudo porque ele entendeu ali que ele estava diante do Messias, né? Lá na série do The Chosen tem essa cena, né? E aí na cena lá, ele e o irmão dele na verdade já estava falando que tinha encontrado o Messias, e Pedro estava incrédulo, né? E aí depois da pesca milagrosa ele, vamos dizer assim, cai em si, né? Existe ali a questão poética, né, da série. Nós não sabemos se Pedro já tinha tido esse diálogo antes com o irmão dele, mas o fato é que ali, quando ele se deparou com aquela cena, depois de ter passado a noite toda pescando de maneira sobrenatural, sua rede cheia de peixe, ele entendeu que ali ele estava diante, né, do Messias. Por isso ele deixou tudo, né? Não era fácil
deixar uma bênção daquele tamanho ali no barco, né, e seguir aquele homem. Mas a convicção que existiu ali dentro do seu coração falou mais alto. E aí então nós vemos que Pedro entendeu, né, que a oportunidade que estava diante dele era maior do que qualquer quantidade de peixes, né? Ali ele se viu diante de uma oportunidade. E falando um pouco sobre oportunidade, eu mesmo converso direto com o contador responsável pelo escritório lá que eu estou trabalhando. A gente às vezes troca essas ideias sobre oportunidades, né? Na minha vida profissional mesmo, eu tive algumas oportunidades e eu acredito que eu soube aproveitar. Outras oportunidades eu queria ter tido e não tive, né? E ele também tem algumas histórias parecidas com oportunidades que ele teve e abraçou. E hoje lá no escritório a gente, até quando vai contratar alguém, procura alguém que esteja assim à procura dessas oportunidades, né? Inclusive essa semana entrou um rapaz lá e eu conversei com ele falando sobre isso, né? Pela idade que ele tem, a experiência que ele tem, a oportunidade que ele estava recebendo ali, que o escritório ofereceu para ele, era uma oportunidade que eu queria ter tido lá atrás, mas não tive, né? Mas aí cabe a ele saber aproveitar, né? Também tem outras oportunidades, que é até engraçado, que eu tive, mas não soube aproveitar, né? No outro escritório que eu trabalhava, muito tempo atrás, trabalhava sozinho, tinha uma moça que limpava lá, que não era eu quem contratava ela, era uma outra pessoa. Só que aí ela limpava lá onde estava trabalhando e a gente conversava. Teve um dia que essa senhora, já era uma senhora, chegou para mim e falou assim: Lázaro, você sabe mexer com câmbio, com conversão de moeda? Aí eu falei para ela assim: olha, não é minha especialidade, né? Mas não é algo muito difícil, né? Um pouquinho de matemática básica ali, a gente consegue resolver isso daí. Ela: não, vem para mim então assim, ó, uma moeda vale tanto e eu tenho tal porcentagem, quanto que eu tenho? Aí na época dava uns R$300, não era muito dinheiro. Ela: legal. Você não quer participar de uma reunião do domingo, depois do almoço, não? Lá na Conspero. Aí eu falei assim: reunião do quê, né? Ela falou assim: não, é uma reunião lá de um negócio novo que está tendo aí, custa não sei quantos lá a entrada, mas se você quiser eu dou um jeito de colocar você lá. E aí você vai ganhar uma parte dessas moedas também. Aí eu falei assim: não, meu domingo é corrido, não nada, né? Aí no final ela falou o nome daquilo que ela tinha um pouquinho e da palestra que ela queria me levar. Era um tal de Bitcoin. Era um tal de Bitcoin, né? Hoje em dia aí um Bitcoin está valendo aí mais de R$500 milhões, né? Era uma oportunidade, mas quem sabia, né? Oportunidades que passam, lá na frente a gente fala: nossa, se eu tivesse aproveitado. Mas o fato é que as oportunidades, nós devemos ter esse discernimento, né, de saber aproveitar essas oportunidades, né? Todos podem ter a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo. Muitas vezes a gente pensa, né, a gente vê, acaba sendo de certa forma uma tragédia que aconteceu ali no Rio de Janeiro há uma semana atrás, no sentido de que são vidas ali que foram perdidas para o crime, né? Não, talvez essas pessoas, algumas podem ter tido, outras talvez não tiveram a oportunidade ali de conhecer a palavra e de se entregar a essa palavra, né? Muitos ali talvez tiveram acesso, tiveram a oportunidade, mas não souberam aproveitar a oportunidade para mudar de vida, né? Seja através do Evangelho ou não, né? E tiveram ali a vida finalizada dessa maneira, né? Mas o fato é que a oportunidade existe, né, em Jesus, de uma vida nova. Quantas pessoas que não morreram através do crime, mas foram parar numa cela, numa cadeia, e tiveram ali a vida transformada. O pastor Rodrigo Silva fala sobre isso, né? Qualquer livro que você colocar numa cadeia ali, ele vai ser apenas um livro, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar homens, e ali já tiveram a vida totalmente destruída, a se reencontrar, né, e encontrar um sentido na sua vida. E eu, quando estava meditando sobre isso, eu lembrei de um livro que eu li há algum tempo. Eu até trouxe esse livro aqui, ó. É um livro do Augusto Cury, chama O Mestre Inesquecível. Ele tem uma série de livros que fala sobre Jesus, e nesse livro, o intuito do Augusto Cury é mostrar como Jesus mudou
a vida dos discípulos que estiveram mais próximos dele. E aqui tem um capítulo específico falando sobre Pedro. Eu gostaria de pedir licença para os irmãos para ler nesse momento aqui 2 parágrafos do que ele fala um pouco sobre a vida de Pedro, de como era a característica do comportamento de Pedro. Porque o Augusto Cury, ele tem várias teorias sobre psicologia, né? Então ele faz um estudo aprofundado. Inclusive esse livro é de uma série de livros que falam sobre a inteligência de Jesus, né? Então ele tem lá o mestre dos mestres, o mestre inesquecível, o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, e o outro não vou lembrar agora. Mas esse aqui, o foco é esse: falar como Jesus lidou com os seus discípulos e como essas pessoas foram transformadas. Então aqui, quando ele inicia o capítulo que fala sobre Pedro, deixa eu pegar certinho aqui, eu digo licença para os irmãos, a leitura é rápida, e diz assim: o coração psicológico de Pedro podia ser comparado a um solo à beira do caminho. Era rude, compactado, inflexível, sem grande cultura. Era impetuoso, irritado, tenso e especialista em reagir antes de pensar. Mas ao contrário de Judas, era simples e transparente. Não dissimulava seus comportamentos, dizia o que pensava. Sua mente era um livro aberto, sua emoção instável, mas sincera. Ficava fácil descobrir o que estava por trás das suas intenções. Pedro atropelava Jesus com frequência, dizia coisas sem a sua permissão, colocava-os em situações difíceis, mas suas reações eram carregadas de ingenuidade, não de maldade. Ele repetia os mesmos erros com frequência porque não sabia se controlar. E aqui ele vai escorrendo um pouco mais sobre Pedro. E Pedro, quando a gente lê, né, os evangelhos, a gente vê um resumo disso aqui que nós vimos, né? Isso aqui foi um resumo de tudo que a gente vê. Um homem impulsivo, né? Muitas vezes, igual ele disse, que atropelava Jesus, falava sem pensar, tinha respostas prontas, sem muitas vezes ser reflexivas, né? Sem ser refletidas. Parece que as palavras saíram da sua boca, e não da sua mente, né? Então, em diversas passagens bíblicas, nós vemos esse comportamento de Pedro, né? Então, Pedro, eles colocavam aqui como esse impulsivo e imperativo, sem pensar, né? Ele, antes de pensar, falou para Jesus que não negaria Jesus. O pastor falou agora um pouco sobre isso, né? Sem pensar também, ele foi, no momento ali de tensão, ele foi lá, pegou a espada e cortou a orelha do mal, né? Do soldado romano, né? Então Pedro era assim, ele agia de forma impulsiva, não tinha muito senso de cuidado, né? De tato, de zelo. Então foi o discípulo que mais errou, né? Porém, do mesmo jeito que ele era rápido em errar, ele também era rápido em se arrepender. E aqui eu estou usando um pouco das palavras aqui que o Augusto Cury colocou no livro, né? Então ele não era um intelectual, mas era observador e aprendeu muito com Jesus. Então a gente vê que Pedro caminhou ali ao lado de Jesus e ele tinha suas particularidades, né? Talvez se ele não tivesse entendido a oportunidade que estava diante dos olhos dele, ele poderia ser apenas uma pessoa grata por Jesus, porque um dia Jesus foi lá e operou um milagre na vida dele. Como eu acredito que vários desses milagres que são relatados na Bíblia, assim aconteceram, né? Pessoas admiradas pelo feito que Jesus fez, mas sem grandes mudanças em suas vidas, né? Apenas ali aquela gratidão. Talvez ele morreria ali um pescador de peixes, como ele era, né? Se ele não tivesse aceitado a proposta que Jesus fez para ele, de ser ali um pescador de homens, né? Ainda falando um pouco sobre Pedro, né? Perguntaram uma vez para ele: Jesus, o seu mestre, ele paga impostos? E ele foi responder: paga. E aí Jesus não tinha uma moeda no bolso, né? Então sempre colocando Jesus em saia justa. E aí é interessante que Jesus vai lá e manda ele pescar, né? Tem uma brincadeira que fala assim: tá nervoso? Vai pescar, né? E aí é interessante que ele vai lá e pega um peixe e dá a entender que ele foi pescar com a vara, né? Então a gente pode até pensar assim: Jesus foi lá para provar Pedro mesmo, vai refletir um pouco, Pedro, né? Você está muito ligeiro, né? Então vai lá, pesca com a vara e traz a moeda que está dentro da boca do peixe que você vai pegar, né? Talvez ele não tinha muita paciência para isso,
né? Mas Jesus mandou e ele foi lá e fez. Então Pedro negou a Jesus, apesar de nós termos lido aqui um pouco e colocar entre aspas, né, a biografia do Augusto Cury faz sobre Pedro, exalta o poder do caráter de Pedro, né? Porque mesmo ele tendo essa impulsividade, esses vacilos, ele se mostrava uma pessoa fiel a Jesus. E no momento que ele negou a Jesus, não foi por uma traição velada de Jesus no seu coração, mas foi por um extremo medo que ele teve. E até o episódio também que o pastor leu aqui, onde os discípulos dormiram ao invés de orar, né? O Augusto Cury entra nos detalhes, né? Ele fala que naqueles últimos dias ali foi um momento de muita tensão, tanto emocional, né, como intelectual, espiritual para aqueles homens, porque Jesus, há um dia atrás, tinha dito que ele morreria, né? Que era a última ceia. Então os discípulos estavam ali num nível de estresse muito grande e exaustos, por isso eles não conseguiam, precisavam descansar, né? Mesmo Jesus chamando, eles não conseguiram orar com Jesus. E isso é algo físico, né? Isso não tem a ver com o caráter de Pedro, né? E da mesma forma ele coloca essa questão da traição de Pedro, né? Foi uma questão de extremo medo que Pedro sentiu ali naquele momento que o fez ali negar Jesus. Mas o mesmo Pedro, irmãos, que sentiu medo e ali diante dos questionamentos por 3 vezes negou Jesus, gostaria que irmãos abrissem Atos 2:14 e depois 22. Quem puder abrir aí, vou pedir para o irmão abrir para mim, quem puder abrir. Acho que a irmã Sandra ali já está com a Bíblia na mão. Atos 2:14. E depois lê o 22 também, por favor. E o 22? Amém. Então, mesmo Pedro, que algumas semanas atrás tinha negado Jesus, agora está aqui pregando para uma multidão, falando desse Jesus, sem medo das consequências, né? A gente sabe que esses primeiros capítulos aqui de Atos são um confronto dos religiosos com os discípulos que viram o Mestre ser crucificado e ressuscitar, com o testemunho que eles davam, né? Até de Pedro a frase, nós não podemos calar diante do que temos visto e ouvido, num desses discursos, né? Então, o mesmo Pedro que, num estado de medo, negou Jesus para aquelas pessoas que vinham individualmente te questionar, agora estava pregando, né, para uma multidão, falando sobre aquele Jesus que ressuscitou, né? Então, ele foi preso por diversas vezes, como outros discípulos, né? Mas nunca mais Pedro teve coragem de negar Jesus de novo, apesar das dificuldades ali que as prisões colocavam. Eu gostaria de ler com os irmãos 3 passagens aqui da carta de 1 Pedro, que é a carta que foi escrita por ele mesmo. E aí, olhando para trás, tudo isso que nós falamos de Pedro, né? E agora nós vemos que nós já viramos a página falando de um Pedro transformado, né? Então, nós vamos ver nas palavras de Pedro, né, essa transformação. Primeira passagem, 1 Pedro 1:22. 1:22. Purificando as nossas almas
Amém. Nós vamos ler todos os textos. A carta é muito bonita, a gente pode ler ela toda, porque é curtinha, mas a gente vai selecionar alguns versículos. Então, olha só, esse Pedro que nós estamos falando aí, que era impossível, às vezes, impetuoso ali, agora se mostra uma pessoa sensível, e amorosa, a ponto de dar essas recomendações aqui, de purificar a alma, obediência à verdade, falando de amor fraternal, de amar-vos de coração uns aos outros ardentemente. No primeiro, demonstrado na luz, já deve estar voltando. 1 Pedro 2, 1. A gente... Filho 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Olha só, aquele homem turrão agora se coloca como uma criança, falando aqui de alimento genuíno, crianças recém-nascidas, de um leite espiritual. E mais uma vez, falando aqui, se colocando contra a maldade, o dolo, a hipocrisia, as invejas, as maledicências. E o último, 1 Pedro 3, 8, nós vamos ler do 8 ao 12. Eu vou ler aqui, a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Então, 1 Pedro 3, do 8 ao 12 diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foram chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos de suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, o mesmo Pedro que partiu para cima de um soldado, que às vezes era exagerado nas suas palavras, ele agora, no fim da sua vida, quando ele escreve essa carta, ele se mostra aqui uma pessoa preocupada com o que os irmãos estão dizendo, e se os irmãos estão retribuindo o mal com o mal, e a injúria com a injúria. Irmãos, esse é o poder da transformação de um encontro com Jesus, um encontro genuíno. Pedro teve ali a oportunidade, de largar tudo e seguir Jesus, e assim ele fez. E ele passou de um homem com todas aquelas características que nós falamos no começo, para um homem com as características totalmente inversas. Aqui nós temos um Pedro, no final da sua caminhada, totalmente transformado por aquilo que Jesus o proporcionou. No tempo em que ele estava andando com Jesus, e também nas marcas que esse período deixou no seu coração e trabalhou na sua vida durante todo o restante da sua vida. Gostaria de ler mais um pequeno trecho aqui do livro, que aí já fala sobre a parte final aqui da vida de Pedro. E ele cita 1 Pedro 5,14, que diz assim: saudai-vos uns aos outros com o ósculo do amor, paz para todos vós que estáis em Cristo. E ele diz assim, na sua juventude, Pedro não admitia desaforos. Era difícil encontrar sensibilidade nos seus gestos. Era capaz de usar a espada se fosse contrariado. Mas o jovem irritado e insensível transformou-se em um poeta da solidariedade. Ele termina sua mais longa carta sem críticas, cobranças, sem apontar defeitos. Termina se despedindo de forma sublime, distribuindo beijos de amor para todos, como se Pedro
Como esse Pedro estava longe do Pedro individualista e agressivo dos tempos em que enfrentava o mar, Jesus revolucionou a sua vida. Então, irmãos, ainda eu tenho aqui para a gente finalizar quatro coisas que nós aprendemos com essa caminhada de Pedro, né? Então, Jesus pode trazer uma vida nova, basta aceitá-la, né? Pedro teve a oportunidade, recebeu um milagre, mas ele deixou ali aquele peixe porque ele entendeu, né, que o Jesus que estava diante dele, o Messias, era maior do que o milagre que ele tinha feito. Mais importante do que os peixes que Jesus colocou na sua rede era o que aquele homem poderia fazer na sua vida. Segundo, em um encontro com Jesus, ele é mais importante do que qualquer milagre, que foi a lição que Pedro teve, né? Então é comum as pessoas terem um primeiro encontro com Jesus na busca de um milagre, que pode ser uma cura de uma doença, uma porta que precisa ser aberta, e a pessoa recebe isso. Mas é comum as pessoas olharem para isso, né, e passado um tempo a gente vê que a pessoa não se firma na igreja, se desvia dos caminhos do Senhor, não leva em conta o que diz a palavra, né? Porque, de certa forma, aquilo que ela recebeu foi muito bom e ela até sente gratidão no seu coração, mas aquilo não teve a capacidade de mudar a sua vida, né? Porque ela olhou para o que ela recebeu e não para quem deu para ela. Quando a pessoa olha para Jesus, ela entende ali a oportunidade que está diante dela, né, de poder ter uma mudança genuína de vida. Os ensinamentos constantes de Jesus são essenciais para gerar transformação. Então Pedro foi discipulado ali por Jesus naquele período, né, e depois ele passou a ser um discipulador. Mas as palavras que Jesus ministrou na vida de Pedro, durante aquele período que eles estiveram juntos, Pedro levou até o final da sua vida, né, no seu processo de transformação. E por último, largar tudo não é fácil, mas vale a pena se for por Jesus, né? Como eu disse, provavelmente Pedro ficou tentado ali com aquela quantidade de peixes, né? Ou não, né? Porque, como nós falamos aqui, ele percebeu que estava diante do Messias. Ali naquele momento não existia dúvida para ele de que aquele Messias que ele ouvia falar estava diante dele, né? E então ele deixou o barco, deixou os peixes, a rede, suas ferramentas de trabalho ali, de sustento da sua casa, né, sem pensar duas vezes. A partir do momento que Jesus o chama, ele sai com os outros discípulos ali, né, com o seu irmão e com os filhos de Zebedeu, e aí então ele passa a ser o discípulo de Jesus, né? Deixou tudo e seguiu o Mestre. Então a reflexão de hoje, irmãos, é sobre isso, né? Sobre os encontros que temos com Jesus, né? E no dia de hoje, eu digo, não somente como igreja, né? Pessoas se encontram com Jesus, têm ali uma experiência, mas por muitas vezes não entenderem, né, que maior é o Senhor que abençoa do que as bênçãos. Ela pode não se firmar nos seus pés e firmar os seus caminhos no que diz a palavra e seguir a Jesus, continuar seguindo a Jesus. Amém? Que nós possamos entender isso e refletir sobre isso nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ensina, ó Pai, e nos faz refletir. Queremos te agradecer, ó Pai, porque seguimos o Senhor das bênçãos, o Senhor que provê, mas nós sabemos, ó Pai, que maior que a provisão que o Senhor dá para nós, ó Pai, é o Senhor em nossas vidas, transformando o nosso ser, o nosso caráter, nos moldando e nos fazendo, ó Deus, servos do Senhor melhores a cada dia. Sabemos, ó Pai, que as nossas falhas existem, ó Deus, porque não somos perfeitos, mas em Jesus, ó Pai, nós podemos ser transformados em cada área das nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a compreender cada vez mais isso e nos dê coragem, ó Deus, para dizer sim ao Senhor todos os dias, ó Deus, nas grandes e pequenas oportunidades que temos de honrar o teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.